Meus amigos, minhas amigas, internautas que nos acompanham pela FEB TV, a paz seja conosco. Nesta tarde, muito quente, aliás, teremos um seminário até às 18 horas, com 2 intervalos previsíveis. O primeiro dentro de 1 hora, às 3h30. Meia hora de intervalo e voltamos às 4. De 4 às 5, teremos o módulo 2, se assim pudermos definir. Às 5 horas faremos outro intervalo de 20 minutos, um pouco mais curto, e retomamos às 5h20, para as 18 horas em ponto, ou um pouco antes, 5 para as 18 horas, podermos encerrar, ofertando condições de sairmos para o retorno aos lares. Faremos 2 intervalos, portanto. Estamos na impossibilidade de acolher perguntas para o seminário, o que é uma pena não termos interatividade, considerando o número muito grande de pessoas, inviabilizaria o acolhimento de tantas perguntas sem possibilidade de respostas para todas. Desde já, apresentamos as nossas desculpas. E o grande desafio agora é nós, após o almoço, tomarmos cuidado com uma entidade desencarnada que está entre nós. Nome da entidade, Morfeu. É sutil, é suave. Sem você se dar conta, você desmorona na cadeira. Então, orai e vigiai, porque Morfeu está solto depois do almoço com essa temperatura lá fora. Ambiente refrigerado, cadeira acolchoada, prato feito para ele interagir e levar a pessoa a lindos sonhos fora do ambiente. A pessoa se desconecta e se desdobra, Deus sabe para onde vai. Então resistamos a Morfeu. Ele só não me pega porque estou de pé. Se pegar eu caio, quebro o nariz. O Livro dos Espíritos apresenta na questão 893 a seguinte indagação de Kardec: qual a mais meritória de todas as virtudes? Alguém poderá dizer, deve ser o amor, a caridade, a justiça, a bondade, o desinteresse, o desapego, a humildade. E os Espíritos responderam assim a Kardec, 893. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Espírito de verdade, assim respondeu a Kardec. Isso nos leva, pois, a uma reflexão sobre os 3 tópicos que são apresentados para uma análise do nosso seminário, cujo slide seguinte exibe os temas. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Vocês estão vendo bem aí, então, pelas telas? Ainda não? Ok. Os pobres de espírito, extraído do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo.
É esse o tema do nosso seminário. Módulo seguinte. Muito bem. Nós temos, estão vendo? Está saindo por aí o rosto de um menino, né? Eu, com 8 anos de idade. Como o tempo estraga a gente, né? Que coisa terrível. Eu tinha olhos tão bonitos, né? E o colírio acabou. Paciência, é isso mesmo. O pequeno Marcel Júnior está nos perguntando o que é a vida. O que é a vida? É um desafio, primeiro, equacionar para todos nós o sentido da vida. Há muita gente que está na Terra a passeio. Outros dirão de que a Terra é uma Disneylândia do espírito. Estamos aqui para gozar as delícias que a matéria pode nos ofertar. Logo depois, temos a proposta de analisar o Sermão da Montanha, onde o maior discurso já proferido na Terra por Jesus. O maior discurso que um homem já fez na Terra. Nunca houve um discurso, uma colocação tão clara para as criaturas humanas. A possibilidade de ofertar aos indivíduos um roteiro de vida em apenas um versículo com alguns capítulos, um capítulo com alguns versículos de Mateus, e a mensagem de Jesus tocou os corações e se espalhou pelo mundo. Extraordinário esse processo. O maior discurso. E, portanto, ele se dirigiu às criaturas humanas, tentando nos ensinar o que era a vida, como vivê-la em plenitude, como arrancar da vida as pérolas, as flores, fruir o perfume, sem necessariamente incorrer nas problemáticas dos espinhos. E vale anotar de que Jesus não prometeu a nenhuma criatura da terra atividade fácil, caminhos fáceis. Todos os caminhos da sublimação, da ascese, são difíceis, são desafiadores. Por isso ele se dirigia à personalidade. Ele falava para a identidade do indivíduo, a consciência, o conhecimento e a individualidade. Esta é a criatura humana, nas suas 5 etapas, ou nas suas 5 faces. A nossa personalidade, a persona, a máscara com a qual convivemos com o mundo e nos apresentamos uns perante os outros. A identidade. Quem é que eu sou internamente? Isso é fundamental para me conhecer e saber que caminhos vou traçar, que metas, métodos vou me valer e me utilizar para chegar aos objetivos do próprio processo evolutivo. A consciência. Boa parte das pessoas acha que a consciência é inteligência, quando inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de articular o conhecimento, de fazer jogo com ele, teia, capilaridade. Há muita gente com conhecimento sem consciência. Vejamos o exemplo do fumo. A rigor, todo mundo sabe dos malefícios do cigarro. Todo mundo. Não há mais criaturas na Terra que desconheçam, com raras exceções, os danos que o cigarro provoca. Não obstante, a pessoa fuma. Ela sabe, tecnicamente, ela tem conhecimento. Falta a ela consciência. Intoxica o organismo, coloca para dentro mais de 4.700 substâncias cancerígenas, sabendo disso.
Já não há mais álibi, já não há mais escapatória, ignorância. O nível de informação sobre o cigarro é mundial, está fora das propagandas. Nenhum artista, nenhum atleta quer mais a vinculação de seu nome a qualquer marca de cigarro. Não obstante, bilhões de pessoas na Terra fumam. Ainda estão dependentes da nicotina. O conhecimento. Nunca se teve tanto conhecimento na Terra como nos dias que estamos vivendo. Está aí a internet. Não se vai mais a livros, ninguém mais examina enciclopédias escritas. Quem é que compraria hoje em dia mais os 20 volumes da Mirador Internacional, da Britânica, da Delta Larousse? Ninguém. É muito livro em casa, é muito convite à traça, ao caruncho, ao rato, à poeira. Compra-se um tablet, um smartphone, compra-se um notebook, um e-book, e ali dentro está todo o conhecimento mundial produzido em milhares de anos de conhecimento, para a pessoa examinar à vontade. Então, se evoluiu a maneira, mas o que se encontra hoje em dia são pessoas superficiais no conhecimento. Está aí o Evangelho há 2000 anos e nunca ele foi tão divulgado como nos dias atuais. Só se fala nele. Erguem-se nas nossas capitais grandes igrejas, mega, hiper, super, nababescas igrejas. Estão entupidas de fiéis. A maioria lê sem entender, examina sem compreender e olha sem absorver o conteúdo que está ali. Faltam-lhe parâmetros para interpretar a própria mensagem de Jesus. São 20 séculos, como nós tardamos, mas conhecimento, as bibliotecas estão entupidas. O que falta é entendimento, é maturidade, é analisar o texto que se lê. E o último item é a individualidade. A moça afegã, fotografada quando eu tinha 18 anos pela revista Time, com estes olhos verdes que parecem 2 esmeraldas incrustadas no rosto, foi fotografada agora aos 40. Os mesmos olhos tristes de um país que foi dominado inicialmente pelo Talibã, invadido depois pelos russos, soviéticos na época. Depois os talibãs, financiados pelos americanos, venceram os russos, implantaram um regime de separatismo, de horror, e depois foram expulsos pelos americanos. Essa mulher está devastada. Ela tem uma individualidade que foi desrespeitada. Ela está sob injunções severas de um país onde a menina, a mulher, não pode ir para a escola. A mulher não pode ser alfabetizada no Afeganistão. Quem lá domina impede as mulheres, atiram-lhe ácido do rosto, queimam-nas, apedrejam-nas, cortam-lhe o nariz, as orelhas, para que ela não vá para a escola. Ela não pode se aculturar. E a individualidade dela fica onde? Estamos falando em pleno século 21 das barbaridades dos dias que estamos vivendo. O próximo slide mostra que nós temos que encontrar motivos para viver. Se nos definimos como uma consciência, uma inteligência, um conhecimento, se temos uma persona, uma individualidade, agora é necessário ter motivo para viver. A vida não pode ser apenas um passeio, uma fuga, emboscar-se na matéria e não fazer da matéria uma viagem iluminativa. É muito material para pouco aprendizado. E nós não temos dúvida de que milhões de pessoas estão se ausentando da Terra nesse instante, como se fosse um livro com as páginas em branco. Não escreveram nada neste livro. Passaram pela vida atendendo apenas 4 funções básicas:
Comeram, beberam, dormiram e procriaram. Atenderam os instintos básicos, mas não se educaram, não educaram a ninguém. Não se aculturaram e não aculturaram a pessoa alguma. Não fizeram aquisições evolutivas de vulto, de peso, que lhes possa ser penhor no mais além. Saíram da terra como entraram. Uma viagem às delícias, sem qualquer aproveitamento de natureza evolutiva. Milhões de pessoas estão nessa faixa. André Luiz ouve de Alexandre, no livro Missionários da Luz, que há espíritos que estão mergulhando no corpo, na terra, há 10.000 anos consecutivos, sem grandes ganhos evolutivos. 10 milênios. Se mergulha no corpo pelo berço, se sai dele pelo túmulo, com expressões mínimas de ganho evolutivo. Então, para esses espíritos, a divindade vai propiciar outros valores, outras ferramentas para o despertamento. Motivo para viver. Viver cada dia como se fosse o último. Se perguntou a Francisco de Assis, o santo da Úmbria, se ele soubesse que aquele fosse o último dia dele, o que é que ele faria? E ele estava capinando o gramado jardim da Porciúncula. E ele diria: eu continuaria capinando o gramado e o jardim da Porciúncula, aguardando a morte, a mensageira chegar. Há muita gente aguardando que ela apareça amanhã, e há pessoas esperando que ela não apareça nunca, como se fossem pessoas inexpugnáveis, blindadas contra a morte. E todos os dias estamos vendo sair da terra pessoas jovens e os velhinhos ficando. Encontramos gente de 90, 95, 100 anos, serelepe, saltitante que nem o Saci Pererê. E gente indo para o mundo espiritual com 18, com 17, com 15, nas tragédias, no crack, na bala perdida, no banditismo, no confronto com a polícia. E muita gente de idade provecta mantendo-se na terra. Motivo para viver? Vamos continuar vivendo. Esse rosto lindo está demonstrando de que a vida tem um sentido: amar. A vida tem um sentido que é o amor. Desenvolver as bases da felicidade é o amor. E como dizia ontem o nosso Divaldo numa entrevista, aí na sala reservada, aquele que ama é infinitamente feliz. Aquele que espera ser amado está na infância psicológica. Como nós temos hoje em dia pessoas carentes de afeto. Está todo mundo correndo atrás de quem os ame. E não está sendo fácil encontrar quem ame. Quem ama, planifica-se. Quem exige ser amado, infantiliza-se. Porque ainda está na infância psicológica, da ausência de maturidade. Então, amar é a grande mola da vida. O curioso notar é que o amor está sendo muito interpretado hoje em dia como sendo carência, química sexual, busca do outro para a junção da libido e tudo mais que representa eros, porneia, as buscas dos instintos. Os gregos definiam o amor sob uma escada de 3 degraus. Teríamos o amor eros, o amor philos e o amor ágape. Eros é esse amor de buscas insanas, em que os indivíduos estão atrás do outro, todo mundo correndo atrás de sua alma gêmea e encontrando sua algema para gemer junto. É o que muita gente está achando. Esse amor dessas buscas irrefreadas, insensatas, inconsequentes, não medida,
o que virá depois. A pessoa se entrega ao vulcão de Eros, ou sai queimado ou sai carbonizado. Depois, Philos, o amor amigo, é um amor mais suave, mas ainda tem dependência. Gosta, mas não quer ver muita distância, dá logo um celular para achar o outro. Tome, isso aqui é meu GPS, onde você estiver eu lhe acho. Ainda é o rastreamento do outro, coleira no pescoço ou tornozeleira eletrônica, para acompanhar pelo bip onde é que está a pessoa amada. Mas já é um amor mais suave, até chegar a ágape, o amor das almas que se identificam, cuja distância não significa nada. Elas se amam e não importa se uma está na Terra e outra em Plutão, o amor as une, o amor as identifica. Se estão perto, se locupletam nas energias, nos hormônios de natureza psíquica. Se estão longe, o pensamento as mantém entrelaçadas. Entretanto, o grande amor que predomina na atualidade é Eros. Eros não é do passado, Eros é atual. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente dos dias que estamos vivendo. O próximo, alguém está segurando a bola e tem tentando nos dizer que um dos objetivos, uma das metas da vida é servir. Tem até um pensamento rotariano. Diz o Rotary: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Como espírita não posso concordar, porque ele é destrutivo, esse pensamento, na sua parte final. Vamos modificá-lo. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Fica mais compatível com as luzes da doutrina espírita. Não amadureceu. O indivíduo que só quer ser servido é infantil, é um preguiçoso, é uma pessoa esperta, é alguém déspota, é alguém que se vale do sacrifício, do labor, da musculatura do outro, mas não produz nada. É um parasita social, é um parasita familiar. Ainda não despertou para a glória, para a bênção de servir, de por si só resolver seus problemas, seus conflitos, suas emergências, suas necessidades. Espera sempre que os outros estejam à sua disposição. Servir é fundamental. Outra meta da vida, a criança que olha para nós está dizendo que uma meta da vida é procriar. O que seria da vida sem filhos? Diz um livro sagrado, salvo engano, Talmud, que um homem não pode passar pela terra sem fazer 3 coisas: plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Essas 3 coisas tornam a vida dadivosa. Escrever um livro, se não for possível escrever uma página, uma carta, um e-mail, vale torpedo. Plantar uma árvore não vale maconha. Isso não vale. A árvore é ilícita. A Polícia Federal não deixa. O que é que vale? Uma roseira, uma árvore generosa, uma jabuticabeira, uma laranjeira, um pé de mexerica, um abacateiro, uma árvore frondosa como a mangueira ou o cajueiro. Colocar nas ruas para que os animais matem a fome, o povo, os mendigos, quem estiver na rua, se sacie com a árvore. Ter um filho, se não puder ser do corpo, que o filho seja da alma. Se eu não puder ou não quiser procriar, mas que eu me torne alguém que adota afetivamente uma criança, uma adolescente, e patrocine a educação, patrocine a instrução, lhe favoreça na escola, a cada ano lhe dê a mochila, os livros escolares, o fardamento, um tênis no pé, um sapato, para que ela se desenvolva e se torne um cidadão nobre, digno, honrado, proativo na sociedade, não reativo. Então, procriar não deve ser tomado apenas no sentido de fazer filhos,
de deixar descendência no mundo, porque muitos ou não querem ou não podem. Mas eu posso me responsabilizar por um sobrinho, por um arrimo de família, por uma pessoa que me é querida, por um vizinho, por alguém que mora no meu condomínio e que eu sei que a família passa por necessidade, por desafios. Então nós podemos adotar alguém, patrocinando para que ele se torne uma pessoa nobre mais tarde. Os dois velhinhos, cada um em sentido contrário, estão nos dizendo de que a vida é assinalada pela morte. O grande desafio da vida é a morte. E para entender a morte, foi que surgiu na Terra a filosofia. Ela vem nos dizer que não há nem início, nem fim. Berço é início só da vida física. E o túmulo é o encerramento da vida física. Eu venho antes do berço, eu vou depois do túmulo. Eu pré-existo, eu sobrevivo depois da sepultura. Isso já está provado. Portanto, ninguém pode ser destruído. Nascer é simples recomeço. Morrer é retornar ao mundo espiritual para dar reinício às atividades. Voltando para a colheita. Se a terra me for sementeira, o mundo espiritual me será colheita. Sementeira é livre, colheita é compulsória. Não tem quem fuja do que plantou. Em se plantando, terá que se colher. E como diz Emmanuel, toda semente fértil, leia-se, produz. Agora a escolha do que vou plantar é minha, é do agricultor. O que significa a evolução do homem? Para o entendimento dessa proposta de se buscar a humildade, a visão do Evangelho, a aquisição de virtudes, a evolução do homem, como é que ela se dá? Eu tomo como exemplo uma árvore, passo no caminho e deixo uma semente, chupo uma manga dentro do carro, atiro-lhe o caroço pela janela, nem me dou conta, ela cai à margem da estrada de uma BR. Ali ela vai se enterrando no chão, surge uma chuva, um aguaceiro, ela vai ao chão, dentro em pouco brota. Surge um broto daquele caroço disforme. As raízes vão procurando enfiar-se no solo, encontrar um veio de água. E passando anos dali, anos depois, eu olho, mas que mão plantaria esta mangueira tão verdejante? Ignoro que foi eu que lancei 10 anos antes, 5 anos antes, aquele caroço de maneira despretensiosa, negligente. E anos mais tarde, 10, 15, 20 anos, está ali a soberania, a frondosa árvore, segurando ninhos, ofertando flores e frutos amarelos, adocicados, para quem passar por ali. É um processo evolutivo. O ovo que se transforma na ave, que cresce, que se desenvolve, que procria, morre, deixando larga descendência na terra. A evolução do homem, portanto, deve ter um significado, que veremos nos slides seguintes. Essa evolução exige condições especiais? Sim, ela exige o esforço, o sacrifício, as renúncias, as batalhas. A tarefa da subida é sempre áspera. Veja como descer é fácil. Empurre-se alguém de uma escada e a pessoa vai aos trambolhos se acabar lá embaixo. Mas para subir a escada parada, não estamos falando de escada rolante, não vale. Rolante não vale. A escada parada eu tenho que galgar degrau por degrau, até chegar ao cume, a montanha. O alpinista, o especialista em rapel, o esforço que ele tem que fazer de subir, é aí que ele se credencia, que ele se ilumina, que ele se laureia, que ele é homenageado pelos outros, pelo esforço que faz para subir. Então a evolução exige condições do indivíduo. Sem esforço e sem luta, não há conquista. O ser humano, como nós o conhecemos, ele não é um ser ainda acabado. Ele não está terminado.
A obra da criação está em constante aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. Em mim reside a possibilidade de gravitar para a perfeição. A perfeição não é um fim, a perfeição é uma tendência. Nunca atingiremos a perfeição, só se for relativa. Absoluta, nunca, porque ela é primazia do divino, do sagrado. Eu tenderei infinitamente para a perfeição. No item 100 do Livro dos Espíritos, encontramos a escala espírita, que Allan Kardec estabeleceu com a ajuda de Sócrates, espírito, para definir 3 ordens. A primeira ordem é a dos espíritos imperfeitos. Tem 5 subordens: os batedores, os atrasados, os ignorantes, os agressivos. Ali estão 5 subordens. Segunda classe, espíritos superiores. Na segunda ordem estão os espíritos de sabedoria, de bondade, de conhecimento, os espíritos sábios. Primeira ordem, não tem divisão, classe única, total superioridade moral e intelectual sobre os demais. Único espécime conhecido na terra desta primeira classe, Jesus Cristo. Segunda ordem, Francisco de Assis, Albert Schweitzer, Chico Xavier, Madre Teresa, São Vicente de Paulo. Tem muitos que passaram pela terra exibindo a condição de espíritos superiores. Primeira ordem. Terceira ordem, nós todos, cada um pegue a sua classe e fique à vontade. Espírito batedor, inferior, perturbador, fique à vontade. Eu nem vou entrar no mérito da seleção. Cada um se encaixa na terceira ordem, onde bem entender e quiser. É ali que nós estamos sonhando com a faixa número 2. Estamos pleiteando. E como é que nós vamos chegar? Alguém dirá, com pistolão, concurso público, vamos entrar de penetra no baile. Não, eu posso entrar num baile de penetra, de gaiato no navio. No processo evolutivo eu não tenho como entrar com esses recursos que são tipicamente humanos. É meu esforço que falará por mim, nada do que eu tenha, tudo que eu sou. É isso que vai falar por mim. O que eu tenho é transitório, uso na terra, domino na terra e na terra fica. O que eu sou, para onde vou, eu me carrego. Portanto, é preciso fazer uma introdução ao conhecimento da lei natural, que Pedro Ouspensky exibiu no seu livro Evolução, Psicologia da Evolução Possível ao Homem, da editora Pensamento, e que Allan Kardec colocou em O Livro dos Espíritos como sendo a terceira parte, as leis morais. Sem esforço e sem ajuda, a evolução é impossível. Sem esforço, eu tenho que me esforçar para crescer, portanto, para adquirir as virtudes. Elas não virão de paraquedas, não vão introduzir em minha veia por osmose. E sem ajuda, Deus nos fez criaturas gregárias. Podemos, momentaneamente na evolução, fruirmos de momentos de solidão, de soledade. Eu viver uma reencarnação aparentemente sem ninguém. Mas quando se fala aparentemente, é uma esposa, um marido, filhos. Eu não posso dispensar família. Eu não posso dispensar vizinhos. E se eu for viver na taba, no mato, na floresta, no deserto do Atacama, deixo de evoluir. Eu caio no egoísmo da vida contemplativa, que os espíritos condenaram neste livro. A vida contemplativa ela é valiosa quando eu me refugio da sociedade para produzir para a sociedade. Um poeta,
Olha, eu preciso de solidão para produzir meus poemas. Ótimo. Que depois as multidões vão ler. O cantor, compositor, o escritor, aquele que se refugia alguns dias, meses para produzir uma obra que vai encantar milhões. É valiosa essa vida contemplativa. Mas aquele que se afasta do mundo, o Berto Roden, a frase é dele: o cristão que se afasta do mundo, com medo de se contaminar com as coisas do mundo, é covarde. O cristão que se enfia no mundo e se chafurda com as coisas do mundo é mundano. Dois extremos, e todo extremo não é bom. O ideal é o caminho do meio, como dizia Buda, o caminho do equilíbrio. Completa Berto Roden: o verdadeiro cristão vive no mundo, usa parcimoniosamente as coisas do mundo e serve ao mundo. Fecha aspas. Berto Roden. Então a proposta do cristianismo não é me afastar do mundo. Notemos Jesus. Havia momentos que Jesus elegia de solidão? Havia. Ele ia para o Getsemane, ele ia para o Horto das Oliveiras, ele ia para a montanha, ele se refugiava em algum lugar para orar, o deserto. Ele orava. Quando ele voltava, atendia a massa. Então o refúgio dele era para se abastecer em Deus e voltar para atender aos irmãos em necessidade. Olha a virtude. Quando ele desceu da montanha com os 3 apóstolos após a transfiguração, no sopé da montanha já tinha uma mulher e um pai de família com um filho lunático, possuído por um espírito imundo. E Jesus pergunta: o que houve? Teus apóstolos, os que ficaram, não conseguiram tirar o espírito imundo. Ó raça depravada, até quando vos suportarei? Trazei o menino aqui. Trouxe, expulsou a entidade perturbadora daquele médium em tresvario. E aí os apóstolos perguntam: Senhor, e por que é que nós não conseguimos expulsar este demônio? Frase da época: porque esta casta de seres só se expulsa com jejum e oração. Alguém dirá de que Jesus incentivou a abstenção de alimentos, jejum. Não. A questão não é de alimentos, porque em outra ocasião ele havia dito que o que contamina não é o que entra, é o que sai. O jejum de que Jesus falava é o jejum do mal. Esse tipo de espírito só se expulsa com o jejum das más ideias, dos maus pendores, das más tentações, com o jejum dos erros, dos equívocos, e oração, que é a conexão com o Pai. Se eu estou em conexão com o Pai e me mantenho em jejum abstêmio do mal, tenho autoridade moral para dizer: sai deste rapaz, sai desta moça, e ele sai. Se eu não tenho esse jejum, nem estou em sintonia com Deus, a minha palavra o vento leva e o espírito debocha, porque percebendo em mim a ausência de iluminação, ele se obstina. Aí é que ele não sai, o que me leva à desmoralização, porque eu dou uma ordem que não é cumprida, porque ela não tem poder moral, iluminativo, de remover o outro com caridade, para que ele seja assistido no mais além. Então é preciso a ajuda do outro. Por isso, o homem não se conhece, o homem e a mulher. O ser humano não conhece seus limites, nossas possibilidades. A gente não conhece sequer até que ponto não se conhece. Foram a Sócrates: Sócrates, estivemos no templo de Delfos, e consultando a pitonisa, por cujos lábios os deuses falavam, Apolo, nós perguntamos ao Deus: quem é o homem mais sábio da Grécia? Sabe o que foi que o deus Apolo disse? E Sócrates: não sei. Imagine o despautério, a loucura. O Deus disse pela boca da pitonisa que tu és o homem mais sábio da Grécia. Tu te crês? Sócrates, que era muito simples, humilde, percebendo a malícia dos seus interlocutores, respondeu: creio. Tu te crês o homem mais sábio da Grécia? Sim, eu sou o homem mais sábio da Grécia. Mas tu és vaidoso, prepotente, presunçoso? Não. Eu sou o único homem em toda a Grécia
que sabe que nada sabe. E não saber significa saber o limite da própria ignorância. Todos os outros pressupõem saberem, quando não sabem de nada. E eu sei, esse filósofo reencarnou na Bahia, Sócrates, recentemente fazendo parte do grupo El Chan. E é dele uma frase: inocente, não sabe de nada. Olha aí, para demonstrar de que o compadre Washington tem razão. Muita gente hoje não sabe de nada e fica falando do que não sabe. Emite opinião leviana ou ignorante sobre assuntos que não domina. O verdadeiro sábio, o que é que você acha disso? Não sei, não examinei, vou analisar. Não posso dar uma opinião agora a priori. Amanhã, depois da manhã, no ano que vem eu me pronuncio sobre isso. Tem gente que quer saber de tudo e não sabe de nada, é um inocente. Está perdido no labirinto dos conhecimentos superficiais. É preciso saber o nosso limite. Numa gota de água pulsa uma vida que o microbiologista desconhece. E nas galáxias existe muito mais vida que possamos imaginar. Por isso Allan Kardec, com muita sabedoria, dividiu as leis para a gente começar a entender as buscas do sentido existencial, a aquisição do mérito, da virtude, do conhecimento, da bondade, em 10. A primeira é a adoração. A lei da adoração, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. E essa vai ser en passant. Lei do trabalho. Ninguém está isento de trabalhar. Trabalha a formiga, trabalha a abelha, trabalha o cupim, trabalha a saúva, trabalha o marimbondo, pássaro. Só o homem é a criatura que se permite o luxo de ter mais de uma férias por ano. Agora, depois que se conhece o Espiritismo, nunca mais se é o mesmo. O Espiritismo não é uma doutrina consoladora. O Espiritismo é uma doutrina perturbadora. Como disse Jesus: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o perturbador prometido, que ficará convosco vos atormentando até que abandoneis as zonas inferiores. Porque depois que a gente conhece o Espiritismo, nem pecar em paz a gente pode mais. E tudo vira trabalho. A gente quer deitar numa rede, na praia de Itapuã, com um velho calção de banho, uma cachaça de rolha, numa esteira de vinho, olhando para uma roxa morena. Aí passa esse tal de Espiritismo. Que fazes? Descanso. Jesus está trabalhando. A gente levanta, enrola a rede, joga a cachaça fora, despede a morena e vai-se embora. Tem que viajar, tem que trabalhar, tem que fazer alguma atividade. Como inquieta. Que doutrina fascinante. Nunca mais deixa a gente criar álibis, preguiça. Eu não sabia disso. Sabia. O Espiritismo dirá. Por quê? Porque o Espiritismo mexe numa área nossa chamada consciência. E ao despertar a consciência, ela nunca mais dorme. Não tem diazepam ou xilocaína que a anestesie. Uma vez ela desperta, é para sempre. O indivíduo acorda, então o trabalho está em toda parte, tudo vibra. Quando alguma coisa para, ela se estiola, ela apodrece, ela se desestrutura. Tudo vibra. Reprodução. Tudo na natureza fala do clima. A semente vira árvore. O ovo vira uma ave. Espermatozoide e óvulo viram uma pessoa. Tudo fala da reprodução. Tudo fala do renascimento. O solo está seco, esturricado. A gente passa na caatinga do Nordeste, diz, meu Deus, isso aqui não dá nada. Bota uma chuva, bata uma água ali para você ver. 3 dias depois a terra rompe no verde. A semente está ali, apenas aguardando a água para brotar. Então em toda parte tem vida.
O deserto está seco porque não tem água. Se jogue água no Atacama ou no Saara, como agora os israelenses estão irrigando grandes áreas do Saara, onde estão colhendo grandes safras de legumes e de hortaliças, flores e verduras do deserto, por causa da água irrigada. Então, em se plantando, a produção é garantida. Lei de conservação. Todos nós, ninguém quer morrer, ninguém. Todo mundo quer se proteger. Qualquer perigo a gente corre, a gente foge, entra num buraco. Qualquer ameaça a gente fica alerta. A adrenalina lançada pelas suprarrenais no organismo acelera os batimentos e a gente, pernas para que te quero, correr. Ninguém quer morrer. Mas curiosamente, ao lado da lei de conservação, a divindade colocou a de destruição. Parecem duas leis antagônicas. Uma preserva e a outra, eu destruo. Isso aqui tem que morrer, essa planta. Ela pode durar um dia, 2, 15, bonita, mas ela tem que morrer. Eu tenho que destruí-la para reconstruí-la de uma outra maneira. Ela morre, toda a sua estrutura vai ao chão, apodrece, vira humus, e a própria raiz da árvore que a produziu a recolhe, recicla e faz uma nova flor. A divindade tem um processo natural de reciclar os materiais. Então a divindade destrói e conserva. A conservação é para que a destruição não se dê fora do prazo. Agora a destruição é necessária para renovar, porque aquilo que se destruiu de uma maneira vai reaparecer sob maneira outra. Lei de sociedade. Estamos em sociedade, vivemos em sociedade. Preciso do guarda, do padeiro, do leiteiro, do carpinteiro, do pedreiro, do açougueiro. Eles precisam do meu trabalho, eu preciso do juiz, eu preciso do deputado, do senador, do prefeito, do governador, mas eles precisam da limpeza pública, eles precisam do varredor de rua, do eletricista, do encanador. Ninguém está isolado. Achei curioso estar agora no mês de agosto em Minas Gerais, em 3 cidades proferindo palestra, e na cidade de Uberlândia eu vi num poste, marido de aluguel. Eu achei o cartaz curioso. Eu digo, meu Deus, estão alugando até marido. A coisa está feia, hein? Marido se alugando. Aí alguém estava lá e disse, Marcel, uma nova tendência que nasceu em São Paulo e agora migrou aqui para Minas. O marido de aluguel é aquela pessoa que faz pequenos serviços dentro de casa. Já que o marido mesmo, o original, não faz, chama o genérico. E o genérico diz, pois não, madame, é um cano, é uma pia, é uma lâmpada que meu marido não troca. O senhor, por favor, troque. Ele vai e faz pequenos serviços. Aí que criou uma nova expressão carinhosa, que é típica nossa dos brasileiros. Marido de aluguel. Vi vários cartazes pregados em Uberlândia. Aquele servidor que faz o que o maridão fica adiando eternamente, para ficar na frente da televisão vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. Lei de progresso. Tudo progride, tudo evolui, nada se detém, não tem nada parado. Ontem não é mais como hoje, hoje não será como amanhã. Cada dia, uma nova lei de progresso. Para refletir o progresso, eu me recordo, por exemplo, a evolução do som dentro de nossas casas. A gente ouvia o som pelo rádio. A era do rádio dominou o Brasil. Aí chegou a TV. Aí a TV diminuiu a influência do rádio. Não matou, mas diminuiu bastante a influência do rádio. Hoje o televisor é onipotente. Mas a gente precisava de ouvir som, aí surgiu o bolachão de vinil. 78 rotações. E a gente ouvia em casa rotação com agulhas de diamante. Passou-se um longo tempo a gente fruindo o bolachão de vinil, o disco de vinil. Aí finalmente surgiu a fita cassete. Temos condições de colocar numa fita cassete música de um lado e do outro, lado A e lado B. Tinha fita cassete de 46 minutos, de 60 e de 90. A gente usou durante longo tempo fita cassete
para guardar nossas principais músicas num aparelhinho que tocava dentro do carro chamado D-cassete. Quem é de minha geração sabe, era o toca-fita, D-cassete. Aí logo alguém falou que foi surgindo o CD. Surgiu o CD e o CD matou a fita cassete. Depois alguém ensaiou o DVD e o DVD foi ameaçado pelo Blu-ray, que não pegou. Agora estamos na era dos pendrives ou dos HDs externos, onde podemos guardar música em MP3, um formato musical que a diminui e pode caber milhares de músicas num único pendrive. Lei do progresso. Como fomos evoluindo em apenas um século, isso foi sendo otimizado para caber o máximo de informação no mínimo de espaço. Igualdade. Creio que todos aqui estão acompanhando agora essa onda de racismo no Brasil. É ataque a goleiros em jogo de futebol. Lá fora se atira banana, que é uma maneira de dizer: você para mim é um macaco, e tome-lhe a banana. E o jogador brasileiro, antes de bater um córner, uma lateral, comeu a banana para desmoralizar os racistas que estavam na plateia. Um crime inafiançável, hediondo, atentar contra a cor do outro, a orientação sexual do outro. A proposta do Espiritismo é o profundo respeito às diferenças. Podemos conviver com os outros e os outros tendo diferenças. É um direito dos outros ser como lhe apraz, como a mim cabe ser, como eu acho que devo ser. Então, esse é o entendimento. A busca da igualdade. Liberdade. Todos querem liberdade para falar, para escrever, para agir. Mas a liberdade tem um limite, que se chama responsabilidade. Não posso ultrapassar a cerca da minha liberdade e invadir o terreno do outro. Eu posso causar prejuízo. A liberdade hoje em dia, na mão de muita gente, virou libertinagem, promiscuidade, vulgaridade. É preciso que a liberdade esteja regida pela responsabilidade. Justiça, amor e caridade. A última lei que Allan Kardec define como a mais importante, porque envolve todas as outras. Aquela em que os princípios da justiça é dar a cada um o que é seu, ser honesto e não lesar a ninguém. Os 3 princípios de Cícero, o grande jurisconsulto romano. A lei do amor, aquela que manda que o amor otimize e possa gerir todas as minhas ações. E a ação da caridade, o amor em movimento, conforme Kardec enaltece na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias e benevolência para com todos. Voltamos às virtudes. O indivíduo que perdoa, o indivíduo benevolente e indulgente é uma pessoa virtuosa. Já desenvolveu princípios para aceitar os outros como os outros são e se aceita tal qual como ele é. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Não vou dar resposta para ninguém. Está no livro, quem quiser que examine em casa, quando sair daqui, na internet, para ver lá o que é que Kardec recebeu de resposta. Está escrito em algum lugar, só não está em livros. Em livros estão textos, leis, diplomas legais, constituições, poesias, contos, crônicas. A lei de Deus está escrita em algum lugar dentro de nós, onde temos que investigá-la. Por isso Allan Kardec definiu esse ser trinário, que no processo evolutivo apreende estes conhecimentos. O ser trinário é um espírito, eu sou um espírito, eu não estou, eu sou um espírito, eu tenho um perispírito em torno de mim,
E eu tenho, quando encarnado, um corpo físico. Esse corpo físico me dá a possibilidade, como ferramenta, de atuar na dimensão em que eu estou situado. Ele é precário. Ele nasce no berço, mas ele tem prazo de validade. Alguém já parou em casa para olhar no espelho, nas costas, escrito prazo de validade do corpo? Só é dar uma olhada, que alguns estão assinalados para 80, 85, 90, 100. E um cidadão agora em São Paulo, acaba de ser descoberto pela Folha de São Paulo, 127 anos de idade. Está vivendo no interior de São Paulo, o homem mais velho da terra. Fantástico. Ele nasceu 3 meses depois que a Lei Áurea tinha sido assinada pela princesa Isabel. Em maio de 1888, ele nasceu em julho e está vivendo em São Paulo. E a reportagem foi entrevistá-lo e mostrou que ele não tem doença nenhuma, não é diabético, não tem Alzheimer, ainda caminha e apenas pede ajuda para tomar banho, porque tem medo de escorregar no sabão e quebrar a perna. Que coisa fantástica. Agora eu creio na reencarnação de Matusalém. Deve ser esse homem. Mas que impressionante, 127 anos de idade. Isso é extraordinário. 2 são as asas da evolução. Nesse processo, para eu perceber o mundo, para eu perceber a questão magna do evoluir, conhecimento e sentimento. E ambas são lapidadas pela educação. Conforme a questão 685 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec enaltece a educação, não a formal, aquela construída pelos livros. Isso é instrução. A educação que Kardec se refere, como pedagogo que foi, é aquela educação que combate as más tendências, aquela educação que corrige as más posturas, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, ali pelo capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 8, a mensagem de Santo Agostinho, quando os pais são convidados a lapidar o caráter dos filhos ainda em casa, não deixando para que o mundo faça isso lá fora, pode ser tarde. A lapidação tem que se dar dentro do lar, na estreita praia do lar, onde os pais vão corrigir as más tendências daquele espírito reencarnado, momentaneamente confiado por Deus na condição de seu filho, de nossos filhos, para que eles possam ir para a rua com bons exemplos. Ou seja, o comportamento de casa se leva à praça, como se diz o brocardo popular. O indivíduo será na rua o que se faça dentro de casa. Os exemplos que auriu de pai e de mãe, honrados, dignos, nobres, tornam-no uma pessoa tendente a ser nobre também, se foi combatido convenientemente, no momento certo, pela educação, suas más tendências. Por isso é fundamental compreender que os primeiros educadores do espírito reencarnado são os pais, e é no lar que deve começar o exercício da humildade. Esse exercício sublime da humildade é comentado por Allan Kardec nas questões 582 e 583 do Livro dos Espíritos, quando se comenta a questão da mudança de caráter que se opera no filho, depois que ele atravessa a infância e adentra-se a adolescência. Muitas vezes eu vejo amigas que me dizem assim: eu estou assustado, Marcel, ou assustada com a mudança que se operou em minha filha. De repente a brincadeira com a boneca, ele brincava com o carrinho, e de repente empurraram tudo isso. Agora é turma, tribo, rolezinho no shopping center da cidade.
Eles querem agora tatuagem, piercings. Eles estão numa era de comunicações mais rápidas. Dizem que eu sou quadrado, que eu sou cafona, que eu sou careta. Você acha? Eu digo, não, claro que não. Pois agora eles estão... Isso se operou praticamente assim em meses. O que é isso? Eu digo, a explosão dos hormônios. A ocitocina, a dopamina, os hormônios do crescimento. De repente aquilo faz com que as glândulas explodam para a maturidade. E de repente a criança de ontem é a mocinha de hoje. O menino que brincava ontem de carrinho, puxando o carrinho dentro de casa, larga tudo isso e vira o menino, vira agora o adolescente. Mas também espiritualmente é o momento em que o espírito, dono daquele corpo, toma-o por completo. E senhor daquela constituição que amadureceu, a projeta para a sua realidade da plena adolescência. Como isso é fascinante. Como isso nos leva a refletir, a meditar nessas mudanças que se operam em nós e que são bruscas. Daí em diante as mudanças são suaves. A gente avança pela adolescência, a gente atinge a mocidade, ruma para a madureza. Da madureza começa a notar que o metabolismo vai ficando mais lento, devagar, quase parando. Aí avançamos para a idade provecta, onde a sabedoria, a experiência, a maturidade, a visão dos anos supera inteiramente agora o vigor físico, e a gente vai tendo mais calma, mais serenidade para analisar as questões que estão propostas no desafio da vida: evoluir, crescer, aprimorar-se. Vamos nos preparar, pois, para estas reflexões. São elas que vão nos levar a esse momento de intervalo de 30 minutos. Até já.